Tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com toda firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Graças a Deus. Bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Para quem está sendo abençoado com essa transmissão à tarde, boa tarde para você, meu irmão, minha irmã. E para quem está acompanhando à noite, uma boa noite. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que é o Bispo Arley Almeida. E nós estamos nessa jornada da sabedoria, né? Crescendo em sabedoria. A cada passo, um aprendizado, né? Inclusive, o passo anterior, foi muito importante, né? Muito importante. Nós aprendemos que o temor do Senhor, né? Aquele que teme o Senhor, ele está aprendendo a ser sábio. Aí nós aprendemos que antes de ter, Deus nos ensina a ser. Se você não assistiu, né, essa mensagem muito importante para o nosso crescimento em sabedoria, no finalzinho dessa transmissão nós vamos deixar aí um card, é só você acessar e assistir. Se você já assistiu, eu recomendo que assista novamente, para que o Espírito Santo possa te revelar coisas mais profundas que te leve a crescer cada vez mais em sabedoria. Não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus no pensar, né? A importância da gente ter a humildade, porque nós aprendemos também em outras mensagens anteriores nessa jornada que a sabedoria está com os humildes. Aquele que é humilde é respeitado, né? Então, nós temos que ter essa humildade de entender que nós precisamos compreender os pensamentos de Deus, a maneira que Deus pensa. Inclusive, a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo. Olha só. É tão importante ter a sabedoria nos pensamentos que a transformação de uma situação, a transformação de uma pessoa, ela passa também pela transformação do seu pensamento, do seu entendimento. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com o presente século, com a situação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só. Renovação da vossa mente. É tão importante o que nós vamos aprender hoje, a gente ter sabedoria ou ser sábio nos pensamentos, porque tem coisas que acontecem com a gente que a origem é no pensamento. Começa no pensamento. Inclusive a Bíblia diz: como penseis, sucederá. Né? Pensamento pode gerar um sentimento, que pode gerar uma emoção, que é transformado numa ação. Então tem pessoas que ela começa a pensar uma coisa, e aquilo que gera um sentimento nela, negativo, ruim, quando a fé está agindo baseado em algo que começou na mente dela.
Às vezes é coisa só da cabeça dela. Mas leva ela a ter essas atitudes. Mas também a pessoa, quando ela começa a pensar, ela busca ter a mente de Cristo, ter o pensamento de Deus, que é superior, nós vamos ver hoje. Isso também leva ela a ter atitudes baseadas nessa mente, a mente de Deus, o pensamento do alto. Então, lá em Isaías, no capítulo 55, o versículo que nós vamos ler é o versículo 8. Ele é muito importante, mas muito importante mesmo. Porque antes do versículo 8, Deus vem falando, oferecendo a graça dele para todos. E tem no versículo 6, ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A pessoa que ela pensa nisso, ela está pensando com sabedoria. Espera aí, eu vou buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Isso significa o seguinte, que vai ter um momento que mesmo buscando, não vai achar. Não vai achar. É sabedoria. Você desfrutar de cada dia, de cada momento com a sua família, com seus pais, enquanto você pode fazer isso. Enquanto se pode fazer isso. Isso é sábio. E aqui está dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez o mundo ele zomba, acha que a gente está perdendo tempo, desperdiçando tempo. Você vai desperdiçar tempo na igreja, né? Você está gastando seu tempo na igreja. Na verdade, quando uma pessoa está buscando ao Senhor, ela não está perdendo tempo. Ela está sendo sábia. Ela está buscando o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Muitas pessoas, elas vão ver o valor de poder buscar e achar o Senhor somente quando ela buscar e não achar. Entendeu? Aí ela vai ver o valor que é. Mas quanto ao sábio, ele busca enquanto pode achar. Não faz sentido nenhum a pessoa deixar para buscar depois que não acha mais. Não faz sentido nenhum a pessoa deixar para dar valor só depois que for tarde. Como diz, tarde demais. Bispo, mas não tem tarde demais. Tem. Houve uma situação que o Senhor Jesus ensinou para nós. Havia o Lázaro, a condição do Lázaro aqui na terra era de mendigo, era enfermo, mas ele buscou a salvação e achou. E havia um rico, que a condição dele aqui na terra era favorável. A condição dele aqui na terra era muito boa, porém ele não buscou a salvação. Então não achou. E olha o que aconteceu. O Lázaro, que era mendigo, enfermo, morreu. Foi para o seio de Abraão. Ou seja, saiu dessa terra. O rico também. E o que aconteceu? Quando aquele que não buscou a salvação foi despertar, estava no tormento, no flagelo, e ele chegou a falar, deixa eu voltar lá, pelo menos para me avisar a minha família. Pelo menos para me avisar. Nesse caso, para ele, já era tarde. Não tinha como ele fazer mais nada, mesmo querendo fazer. Então, é sábio buscar enquanto se pode achar. E aí continuando diz, aí ele fala, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Perdoar é um ato de sabedoria.
Perdoar é um ato de sabedoria, é um ato de quem é rico. Se você não está conseguindo perdoar, é necessário você conseguir. Busque a Deus. Humilhe-se para o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. E a sua vida vai andar, você vai prosperar. Aí continuando diz, versículo 8. Por que Deus está instruindo tudo isso? Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Olha que coisa maravilhosa, olha que exemplo de sabedoria Deus está nos dando. Então tem hora que nossos pensamentos, eles nos fazem ficar tão longe de Deus. Como assim, bispo? Eu fico longe de Deus em pensamento? Sim. Tem hora que nossos pensamentos nos colocam tão longe, tão para baixo, mas tão para baixo. Por isso que a importância da gente ter a mente de Cristo. Porque aí tem alguns pensamentos que você começa a perceber, não, esse pensamento aqui não faz parte da vontade de Deus. Jesus no meu lugar agora, o que ele faria? Aí o pensamento volta a se direcionar à maneira de Deus pensar. Por exemplo, uma pessoa que diz assim, ela fica pensando assim, Deus não me ama. Será que esse pensamento é sábio? Ou seja, é um pensamento que vai ajudar ela? Não, porque isso não é verdade. Inclusive a Bíblia diz que o pensamento de Deus para nosso respeito é pensamento de paz e não de guerra. E aqui ele está dizendo, os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que tem a ver, né? Qual é a relação entre pensamento e caminho? É porque o pensamento leva a atitude. Se aquele pensamento for transformado em sentimento, em emoção, aí leva a atitude. Quantas pessoas pegam caminho errado porque começou pensando errado? Eu tive uma experiência poderosa com Deus. Hoje, eu, minha esposa, minha filha, minhas filhinhas, a respeito desse versículo aqui. Desse versículo. Num momento muito especial da nossa vida, muito delicado, eu disse, Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. E aí veio essa palavra aqui, Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque na minha cabeça, na minha visão, naquilo que eu tinha diante de mim, eu só conseguia pensar naquela maneira, daquele jeito. E aí a gente começa a desfazer de umas coisas, de outra, né? Porque o nosso pensamento era esse. Não, a gente vai para tal lugar e vai ser assim, e vamos aplicar o coração, e isso e aquilo outro.
O caminho é esse, o caminho que foi colocado para nós é esse. Nós vamos seguir esse caminho. Nós vamos seguir esse caminho. Mas às vezes a alma não está em paz, às vezes o coração está sangrando. Mas na nossa cabeça era assim, só esse pensamento. E de repente Deus vem com a sua infinita misericórdia e muda tudo. Muda tudo. Nos mostra um outro caminho. Aliás, nos dá a oportunidade de trilhar um outro caminho. Parece que a cabeça se liberta. E talvez você está me assistindo agora e diz assim, bispo, na minha cabeça só tem uma coisa martelando, 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 martelando. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo ver outro caminho para mim. Então, nessas horas, eu aprendi isso hoje. Nessas horas, a gente tem que orar igual Jesus orou. Senhor, na minha cabeça está assim, assim, assim. Eu estou pensando nisso. Parece que o meu caminho é só esse. Todavia, seja feita a tua vontade. A tua vontade. O Senhor Jesus, num momento ali muito difícil, no físico, o natural dele, ele disse assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Olha o que veio no pensamento dele. Porque o pensamento forma palavras. Passa de mim esse cálice. Aí, na mesma da hora, ele disse, todavia, seja feito conforme a tua vontade. Quer dizer, não seja só como eu estou pensando ou como eu estou pedindo, mas seja como o pensamento do Pai, que é mais alto. O caminho do Pai é um caminho mais excelente. Eu quero falar com você agora, que está com a cabeça cheia, que está com a cabeça pesada, que está com a batalha na mente, que não consegue pensar de uma maneira diferente, enxergar o seu caminho diferente, não consegue ver uma outra saída, uma outra direção. Por exemplo, talvez alguém que está me assistindo agora está no vício, está na dependência química de alguma droga ou qualquer outro vício, que na sua cabeça parece que você não consegue se ver em outro caminho. Mas há o pensamento de Deus e o caminho de Deus que é mais alto que o seu. Se entregue ao pensamento de Deus. Uma das maneiras mais abençoadas da gente se libertar desses pensamentos prejudiciais é aceitar o pensamento de Deus. É começar a se ver não como os outros veem. É até complicado isso, porque duas pessoas olhando para você, uma vai te ver de um jeito, a outra já vai ver de outro jeito. É aquela história, né? É aquele, por exemplo, aqui em Goiás tem o pequi. Quem gosta do pequi, olha para o pequi, o cheiro do pequi, que delícia! Nossa, me deu vontade até de comer pequi agora. Frango com pequi, olha, pequi ao molho, pequi no arroz. Já aquela outra pessoa que não gosta, ela não consegue aceitar o sabor do pequi como algo saboroso. Até o cheiro do pequi para ela é enjoativo. Aí eu lhe pergunto, e o pequi? É o mesmo. Só que a maneira que um recebe, que um vê, que um aprecia, é diferente do outro. Agora vamos analisar. E Deus que fez o pequi?
que você acha que Deus iria falar do Pequi? Muito simples de saber. Tudo que Deus fez nessa terra, aí a Bíblia diz assim, ó, como estava tudo dentro da vontade de Deus, e está escrito assim, ó, e viu Deus que tudo isso era muito bom. Só para você entender. Então, quando você para de ficar se olhando como esse ou aquele te vê ou pensa, e começa a olhar para você, a pensar a seu respeito como Deus pensa, olha, é libertador isso. Você começa a entender que o pensamento de Deus para você é maior. Aí você ora até com confiança, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se a minha vontade estiver dentro da vontade de Deus, amém. Se não está, prevaleça de Deus. A pergunta é, quais são os pensamentos que estão aí na sua cabeça agora? Ah, bispo, eu estou preocupado com os outros. Eu estou preocupado com o que os outros vão falar, vai pensar. Não é hora para isso. Não é hora para isso. Você tem que analisar o pensamento de Deus a seu respeito. Pensamento de paz e não de guerra. Então ele está dizendo, ó, por exemplo, vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Hoje mesmo, Deus mudou nossos caminhos. Deus mudou, eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava orando, agradecendo a Deus, porque na nossa cabeça, na nossa mente, já tinha um caminho traçado para nós, direcionado para nós. Nós que somos da obra, a gente não escolhe caminhos, né? A gente obedece à direção, o direcionamento. A gente é enviado aonde a gente está à disposição e disponível para a obra de Deus, né? Então, na nossa mente, na nossa cabeça, né, a gente já estava se imaginando num caminho. Mas aí vem Deus e diz, não, o meu pensamento a seu respeito agora, o meu caminho para você agora, não é esse. Não é esse. E aí, de repente, a nossa cabeça muda, nosso coração muda, tudo muda. Tudo muda. Por exemplo, você que olha para o seu caminho e fala, não me resta mais nada a não ser o fundo do poço. Será mesmo que esse é o único caminho, o fundo do poço? Eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que Deus tem um caminho de escape para você. Talvez você olhe para um familiar e fala assim, olha, eu não vejo outro caminho para fulano a não ser o desastre total, a falência total, né? Mas eu vou te falar, Deus tem um caminho diferente. Talvez você olhe assim para o familiar ou para a sua vida e diz, eu não estou vendo outra saída, eu não estou vendo outro caminho a não ser a separação, a não ser o desistir. Para de pensar nisso e vamos orar. Vamos pedir sabedoria a Deus. Vamos aprender a ser sábio. E vamos aprender a buscar e deixar Deus trabalhar. Porque Deus sempre tem um caminho mais alto. Deus sempre tem um pensamento diferente. Quantos olhavam para Daniel na cova dos leões e pensavam o seguinte, agora acabou. Inclusive os próprios inimigos pensavam assim, né? Acabou, ninguém sai disso aí. Ninguém sai. Os que jogaram Daniel na cova mesmo, qual era o pensamento deles? O que você acha? Agora a gente acabou com Daniel. Mas e o pensamento de Deus? O pensamento de Deus era o seguinte, não acabou, não é o fim.
Não é um ponto final na história de Daniel. É apenas um ponto e vírgula. É só para dar uma ênfase e a história dele vai continuar. Ele vai continuar me glorificando. E o caminho de Daniel, quando saiu da cova, foi outro. Ele prosperou. Então lembra disso. Talvez você está se sentindo num caminho de derrota, né? De vergonha. Sinceramente, quem ama o Senhor jamais quer envergonhar o Evangelho, né? Jamais quer envergonhar a Deus. E às vezes acontecem coisas que você se sente assim. Por exemplo, talvez você diga, bispo, tem hora que eu me sinto assim. O que acontece com meu filho, a maneira que meu filho está vivendo. Sabe, eu me sinto envergonhado, eu sou de Deus, sou da igreja. O que eu faço, bispo? Simples. Começa a buscar qual é o caminho que Deus tem para o seu filho. E ora em cima disso. Não ora em cima do que você está vendo. Porque o que você está vendo no natural gera pensamento. Qualquer coisa gera pensamento. Essa que é a realidade. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você gera pensamento. Um toque gera pensamento. Um gesto gera pensamento. Gera um pensamento. Outro pensamento. Gera um pensamento. Entendeu? Então, às vezes, a situação que você está vendo, que está acontecendo, está gerando um pensamento. E aí, talvez você não consegue fazer a gestão desses pensamentos. E aí gera um sentimento. Sentimento de medo, sentimento de rejeição, de desprezo, né, esse sentimento. Aí quando a fé você está agindo em cima disso. Né? Porém, o pensamento de Deus são outros. Começa a agir com outros pensamentos. Tanto que a Bíblia ensina que os olhos do sábio estão na onde? Na sua cabeça. Ou seja, a visão do sábio é a maneira dele pensar. Por quê? Porque ele pensa com sabedoria. Por isso nós estamos aprendendo. Tá bom? Então eu quero orar por você. E nós vamos olhar para a vida com um olhar de sabedoria. Pensar com pensamentos de sabedoria. E entender que o pensamento de Deus é maior do que o nosso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que experiência extraordinária. Que experiência extraordinária. Ver que o que Deus estava pensando a nosso respeito era diferente até mesmo do que nós estávamos pensando. Que o caminho de Deus para nós era totalmente diferente do caminho que a gente estava vendo, enxergando. Aí Deus vem e mostra, não, esse não é o caminho. Então, eu quero orar com você, meu irmão, nesse passo importantíssimo para crescer em sabedoria. Quem quer crescer em sabedoria tem que crescer em mentalidade também. Tem que crescer nessa sabedoria da mente, dos pensamentos. É aí onde ocorrem as maiores batalhas. Tá bom? Então, vamos orar. Vamos buscar o pensamento de Deus, que é mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E os caminhos do Senhor, pode estar certo, não são os nossos caminhos. Ele tem um caminho mais excelente. Ele tem um caminho abençoado. Deixa Ele guiar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora pedindo ao Senhor que traga uma libertação na mente, nos pensamentos. Se há na cabeça desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está acompanhando agora, um pensamento
que foi instalado, implantado de forma maligna, perversa, de forma enganadora na mente dessa pessoa, para que ela fosse conduzida por esse pensamento ruim, esse pensamento de autodestruição, esse pensamento destrutivo, esse pensamento que gera esse sentimento ruim. Meu Deus, liberta a mente agora. Liberta os pensamentos. Essa pessoa que não estava conseguindo pensar em mais nada, a não ser o desastre, a não ser a ruína. Essa pessoa, meu Deus, que a maior angústia dela vem do que ela pensa. Do que ela pensa. De maneira que ela vê coisa onde não tem. Tudo por causa do pensamento corrompido, influenciado pelo maligno. Mas que o Senhor venha trazer agora, Pai, aquela estrutura espiritual para a alma, para que através da alma a mente de cada um seja uma mente iluminada, guiada pelo Espírito Santo, inspirada pela palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira esse peso da mente, essa preocupação, essa cabeça pesada. Tem pessoas que sentem a cabeça pesada, meu Pai, cabeça cheia. Mas agora ela fica livre dessa opressão na mente e começa a pensar os pensamentos do Senhor, que são coisas maiores e melhores. Eu declaro essa bênção no nome de Jesus na tua vida. Pare de pensar besteira. Pare de ficar guardando esses pensamentos. Faz essa autoanálise que você vai ver. Se esses pensamentos não estão gerando sentimentos que te maltratam, que te machucam, que mina a sua fé. Às vezes, na hora a gente nem percebe, mas vamos vigiar nos pensamentos. Fica ligado no pensamento de Deus, que é mais alto que o nosso, tá bom? Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilha essa mensagem, vai ajudar muita gente que está pensando talvez até em fazer uma besteira, tá? Me ajuda a salvar almas. Nós estamos nessa missão. Nós estamos nessa missão de resgatar almas, resgatar pessoas. E é unidos que nós vamos alcançar, tá bom? Ó, deixa o seu joinha aí, que vai fazer o YouTube pensar o seguinte: poxa, se a Maria, se o João, se a Ana, né, se o José, se deu o like que gostou, então eu penso que outras pessoas também vão gostar. Eu vou indicar. Então faça isso, tá bom? Deus te abençoe. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta com mais um passo, crescendo em sabedoria. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até lá, em nome de Jesus.